Sejam bem-vindos ao nosso Bom Dia com Palavra de hoje. Vamos falar sobre um tema muito importante: identidade. Qual a nossa real identidade? Para que fomos criados? Vamos entender? Recado para você: se inscreve, curte esse vídeo, já pode comentar aí a sua expectativa. Vamos trabalhar com esse algoritmo junto aí, fechou? Então vamos lá. O que é identidade? Uma das definições do dicionário diz que identidade é a qualidade de sermos idênticos. Idênticos a quê? A quem? Aquele que nos criou. A Bíblia diz em Gênesis 1, 26, 27: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dele, para representarmos ele aqui na terra, para carregarmos o DNA dele, não em poder, mas na nossa essência. Então, o grande ponto aqui para a gente já começar é entender que de fato você foi criado imagem e semelhança do Criador, e o Criador é Deus. Uma curiosidade aqui, só para a gente entrar um pouquinho nesse tema. Perceba que nesse versículo fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso significa que é plural, ou seja, aqui nesse momento a gente já tinha Deus Pai, Deus Filho Jesus e Deus Espírito, que é o Espírito Santo, já nessa criação. Ou seja, nós fomos criados já com o DNA dos três, a Trindade de Deus. Então, só para você já saber disso, mas a gente pode fazer um vídeo só disso. Você quer que eu fale disso, só Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Já comenta aqui, que eu tenho certeza que a gente vai preparar com muito carinho esse conteúdo para você. Aí a gente fala do segundo ponto: criatura versus filho. Tudo aquilo que é criado por Deus é criatura, mas nem todo mundo é filho de Deus. Eu já escutei essa pergunta: todo mundo é filho de Deus? Todo mundo. Não, calma aí. Todos somos criaturas de Deus, mas para ser filho, a gente precisa preencher, vamos dizer assim, alguns requisitos. E o principal deles é aceitar Jesus no nosso coração. Então, a partir disso, eu deixo de ser uma criatura e passo a ser filho de Deus. Quando aconteceu a queda, nós fomos desligados de Deus. E a partir do momento em que Jesus veio, ele nos resgatou para que possamos voltar a ter a identidade que Deus criou lá no início. Então é muito importante você entender que uma das funções de Jesus foi justamente nos resgatar para que acontecesse o religar, ou seja, nós fomos religados com Deus. E a partir do momento em que isso acontece, a gente recebe, quando eu creio nessa obra da cruz, a gente recebe a identidade de filho de Deus. Mas se a gente pensar de forma prática, como de fato eu posso então conhecer a minha identidade? Talvez você possa ter dúvidas sobre a sua identidade, para que realmente Deus te criou, qual é a questão única que Deus colocou dentro de você? Afinal, todos somos únicos. A gente tem um caso bíblico que ensina justamente sobre esse ponto, que é o caso de Pedro. Vamos ler juntos? Mateus 16, 13 e 18 conta assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles respondem, eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-lo. Qual é a grande chave aqui? Perceba que Pedro, ele recebe a identidade dele, Jesus revela a identidade dele, mas antes disso acontecer, Pedro sabe exatamente quem Jesus é. Ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro, ele tinha muita clareza quando ele falou isso, ele tinha muita clareza de quem Jesus era. A partir do momento em que ele fala isso para Jesus, aí sim, Jesus fala: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado, ou seja, isso não foi revelado por carne ou sangue, mas foi a partir do Espírito de Deus. E aí ele diz: E eu digo que você é Pedro,
e sobre esta rocha edificaria a minha igreja. O grande ponto aqui para você entender é que nós só conhecemos a nossa verdadeira identidade a partir do momento em que eu tenho a revelação de quem Jesus é, ou seja, da identidade dele. Acontecendo isso, ele vai revelar a você exatamente quem você é, exatamente para que você foi chamado e, enfim, o seu propósito, essa grande dúvida da humanidade, o que eu fui chamado para fazer, qual o meu propósito, o que Deus quer de mim. Talvez você possa até estar vivendo isso e a resposta é justamente conhecer Jesus, se aprofundar cada vez mais na identidade dele, que você tendo uma revelação de quem Jesus é, ele também vai revelar exatamente quem você é. Foi o que aconteceu com Pedro e é o que pode acontecer conosco. Vamos revisar os 3 pontos aqui. Primeiro ponto é que a identidade é a qualidade de sermos idênticos. Nesse caso, idêntico a quê? A quem? Aquele que nos criou. Então você foi criado imagem e semelhança do Criador. Segundo ponto, nem todo mundo é filho de Deus. Tudo que foi criado por Deus é criatura, mas para que eu possa ser filho, tem alguns requisitos, e um dos requisitos é realmente conhecer Jesus e aceitar ele no nosso coração. E o terceiro ponto é que nós só conhecemos a nossa verdadeira identidade quando temos uma revelação de quem Jesus é. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Eu vou deixar aqui na tela 2 opções para que você possa continuar crescendo de fé em fé junto conosco aqui nesse canal. Tenho certeza que essas mensagens vão edificar a sua vida. E se essa mensagem aqui de fato tocou o seu coração, não deixe de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos para que a gente possa levar ainda mais longe a palavra de Deus. Eu conto com você, espero que você também possa contar comigo. Tamo junto e até o próximo vídeo.